A Turma Titã é o papo de hoje. Vem comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um canal que tem por missão o resgate da memória afetiva da nossa infância, com o pé no presente e um olhar para o futuro. E no papo de hoje vamos tratar sobre os ajudantes dos super-heróis da DC Comics. É claro que o primeiro não deixa de ser o morcegão, Batman e Robin. Vamos começar por esse então, e até chegarmos aos demais ajudantes. Lembrando que aqui eu vou abordar apenas a base da Turma Titã, que talvez você conheça como os Jovens Titãs, ou os Novos Titãs, ou até aquela animação chamada Justiça Jovem. Talvez de uma dessas versões vocês conheçam então estes ajudantes. Porém, eu vou tratar da base, que é a origem dos personagens, né? do formato desses jovens se unindo para provar para os seus tutores que eles também tinham condições de serem super-heróis e não apenas ajudantes. A história da formação original dos Titãs, como eles eram chamados, e não dos novos, porque os novos Titãs é uma outra formação, né? Tem os clássicos, né, os originais, porém tem o acréscimo de mais alguns outros, que acredito que esta é a formação mais conhecida. Inclusive, naquele seriado da DC, Titãs, lá você tem o Asa Noturna, a Estelar, a Ravena, o Mutano, falta ali o Cyborg, a Rapina e o Columba também fizeram parte dessa formação ali do seriado. Ali estaria meio que o núcleo dos novos Titãs. Mas os Titãs clássicos não eram esses personagens. Você tinha o Robin, o Kid Flash, a Moça Maravilha, o Aqualad e o Ricardito. Mas quem são esses? Eu só conheço o Robin. Eu conheço a Moça Maravilha. Mas esses outros aí, o Kid Flash acho que eu também conheço ele. Mas quem que é o Ricardito? Quem que é o Aqualad? Muito bem, galera, então vamos lá. Como não poderia fugir do praxe de que o herói principal precisava ter um guri do seu lado, vide que o morcego tinha o Robin, aí resolvendo que a Mulher Maravilha precisava ter também uma ajudante. Então entra a Moça Maravilha. Mulher Maravilha, Moça Maravilha. Legal, né? O Flash também não podia andar sozinho por aí. Ou melhor dizendo, correr sozinho por aí. Então, dito isso, tem Kid Flash. Simples, fácil assim. Muito mole pro gato. Essas criações da galera daquela época. O Arqueiro Verde era outro que não podia mais disparar as suas flechas por aí afora. Aí entra quem? Ricardito. Ricardito na nossa versão brasileira, né? Porque no original ele chama Speedy. Mas a gente aprendeu a falar Ricardito, não teve escolha, né? A gente lia como Ricardito e assim permaneceu. Aquaman também não ficou de fora dessa. Lembram daquela animação da Filmation? Onde na dublagem ele era chamado de O Herói Submarino e não Aquaman? E ele tinha um guri do lado dele que era o Aquamoço naquela versão? Pois é o Aqualad, aquele guri que dava um apoio tático para o Aquaman. Mais entrava em confusão do que ajudava o herói. Era bem por aí a coisa toda. E aí essa garotada acabou tentando provar o seu valor para os seus tutores e formaram numa primeira missão, né? Eles se juntam nessa missão e no desfecho eles chegam ao nome Titãs. E esse nome, Titãs, entrou para a história da DC Comics, porque esses personagens, eles não foram esquecidos como apenas ajudantes. Talvez quem tivesse maior destaque naquele momento fosse o Robin, que evoluiu e muito. Mas não se enganem, todos eles evoluíram, que é o interessante. Eu gosto muito quando acontece isso nos quadrinhos, quando o personagem, ele, na mão de escritores habilidosos, é claro, eles acabam crescendo. Vide o Robin, que torna-se o Asa Noturna, um importantíssimo personagem para a saga do morcego.
muito bem desenvolvido. Você acompanha todo o crescimento. No caso, na transição de Titãs, dele garoto, todos eles, né? Todos eles adolescentes, vamos colocar assim. Ou melhor dizendo, todos eles ainda crianças, né? Talvez eles tivessem uns 10 anos, 12 anos, vai? 12 anos cada um deles. Para adolescência, já nos Novos Titãs, a transição deles, então, crianças para adolescentes para adultos. Você consegue ver todas essas mudanças na linha de tempo desses personagens. Quando, até no traço do Robin e dos demais, vendo um homem ainda vestido como um Robin, fica estranho ver aquilo, porque traz um novo conceito de que o Robin tem sempre que ser um adolescente ou uma criança, algo nesse sentido, para que você entenda melhor a questão do visual. E você ver um Dick Grayson já então homem vestido como um Robin, fica até parecendo um cosplay. É um cara fazendo um cosplay de Robin. Isso vale para os demais. Kid Flash também. O que não tem muita, assim, não te afeta muito essa questão do uniforme é o Aqualad. Parece que a roupa foi junto com ele. Ele cresceu e a roupa se adaptou a ele e não vi muita diferença. A Moça Maravilha também, o uniforme dela muda. De quando ela era criança, né, pra questão do adolescente, o uniforme muda e depois muda de novo quando ela troca o nome. Adota o nome próprio dela, né. O Ricardito também é um que não... Falando de uniforme, não sofreu muito também, porque o uniforme dele sempre lembrava aquela questão do Robin Hood, junto com o Arqueiro Verde. Então, quando ele também passa a maturidade, o uniforme dele não afeta tanto assim, não me incomoda muito. Mas a questão do Robin foi bem grosseira mesmo. Não dava para acreditar que aquele homem, aquele adulto vestido com uma roupa de criança seria o cara que um dia foi ajudante do Batman ali, né? Um parceirão do Batman. Deixa aqui no seu comentário o que você pensa de ver um homem vestido com a roupa do Robin. Funciona isso ou não funciona? Ou é coisa da minha cabeça? Deixa aqui no seu comentário, que eu acho que vai ser um papo interessante. Mas, nas mãos de um bom roteirista, ele evolui. Então ele deixa de ser o Robin para se tornar o Asa Noturna. Um novo uniforme, um novo nome e uma nova personalidade. Usando agora tudo que ele aprendeu com o Batman, só que no seu nome próprio. Muito bacana isso. O Aqualad também ele evolui. Ele deixa de ser, então, Aqualad, porque o nome dele é Garth. O Garth, então, deixa de ser Aqualad para se tornar o Tempest. Mais uma evolução de personagem. A Moça Maravilha, que já não era tão moça mais na época, porque agora já era uma mulher, e tanto que dentro da saga dos Titãs ela chega até a casar, até ter filho e tudo mais, ela deixa de ser então a Moça Maravilha e apenas adota o nome dela, Donna Troy. Apenas isso, Donna Troy. Mais nada. E um novo uniforme. Diga-se de passagem, ficou até bem melhor. O novo uniforme dela, essa colocação do nome dela, né? Dela não precisar mais de um subtítulo. Donna Troy é a Moça Maravilha. Não precisa mais do subtítulo Moça Maravilha. Ela se firma como: eu sou a Donna Troy. Eu faço parte dos Titãs. Sou mãe e cabeça da família. Isso daí eu achei muito bacana. O Ricardito, o nome dele era Roy Harper, deixa de ser, então, Ricardito para se tornar o Arsenal. Mais uma evolução do personagem. Colocando novamente aqui que a DC nunca então abandonou seus personagens. Apesar que o Ricardito ele foi utilizado numa campanha contra as drogas ao longo dos anos 70, numa fase em que o Lanterna Verde saiu para conhecer os problemas dos Estados Unidos junto com o Arqueiro Verde. Então Hal Jordan e Oliver Queen entraram numa caminhonete e foram andar e desbravar o solo americano, tentando resolver seus problemas. E foi legal esse arco do pé na estrada deles, né? Foi legal. E nesse processo foi incluído nessas histórias o problema com as drogas entre os jovens. E o Ricardito acabou se tornando um grande viciado em drogas. Ele se drogava escondido do Oliver
E deu uma boa repercussão, assim. Foi impactante você ver agora um personagem até então. Você nunca imaginava que um personagem poderia ser, por ser um super-herói, ser usuário de droga, ter problemas, ou com alcoolismo e tudo mais. Mas foi, assim, foi revolucionário para a época e chamou a devida atenção das autoridades competentes sobre esse problema das drogas entre os jovens. Mas aí ele evoluiu também, ele tornou-se o Arsenal, como eu disse anteriormente, e também veio a ter um filho, teve um relacionamento e vida que segue. Mas eu tenho um recado para você. Se você está curtindo esse papo, chegou até aqui e ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Não custa nada, só clica lá, inscreva-se e ative o sininho para as notificações para não ficar de fora desses assuntos que podem lhe interessar, podem agregar um pouco mais de conhecimento à sua vasta gama de conhecimentos, ok? Wally West era então o Kid Flash, que também evoluiu, mas a evolução de Wally West, o Kid Flash, foi um pouco mais tumultuada. Precisou que seu mentor, Barry Allen, morresse num evento chamado Crise nas Infinitas Terras, para que ele assumisse de forma natural e lógica o manto do seu mentor, tornando-se o Flash. E é interessante que em todos esses arcos de histórias voltados para a Crise nas Infinitas Terras, que você acaba vendo a evolução de muitos deles. O Asa Noturna surge aí, nos finalmente dessa maxi-série. A morte do Barry Allen e o Wally West tornando-se o Flash. Muitas das coisas que tinham uma lógica de acontecer, acabam acontecendo dentro dessa maxi-série. Então, portanto, é quase certo que você já viu um desses personagens. Não digo, talvez, na forma original, né? O Robin Dick Grayson, mas você deve ter visto o Asa Noturna. Ou não ter visto um Kid Flash. Eu acho pouco provável que você não tenha visto nenhum deles, porque eles aparecem até, como eu falei, nas animações, as novas versões e tudo mais. Mas enfim, essa é uma breve história então da Turma Titã da DC Comics. Personagens que surgiram apenas para ajudar os seus mentores, que evoluíram e ainda fazem parte da mitologia dos quadrinhos. Ok? Então esse foi o papo de hoje e te espero no próximo vídeo e fui!